Olá, pessoas. Bom, vocês devem perceber que a gente está falando muito sobre essa questão de delirium e delírio. E hoje eu vou falar sobre um outro aspecto, que é a questão seguinte. O paciente psiquiátrico, ele também é seu, independente da sua especialidade. Por que eu tô falando isso? Porque a gente tem que saber diferenciar delírio de delírio, mas também, para fazer isso, a gente precisa saber o que é um delírio. E o que acontece? Muitas das vezes, pelo fato da pessoa ter um histórico de doença psiquiátrica, tudo é atribuído a isso. Mas a gente tem que lembrar que ali é uma pessoa que pode ter outras doenças, ou pode simplesmente ter algum problema, algum desentendimento familiar, alguma coisa nesse sentido, que não necessariamente é delirante. Eu tô dizendo isso porque eu me lembrei de duas situações quando a gente estava rodando a interconsulta. Uma foi o seguinte: a interconsulta estava assim, falando que o paciente com histórico psiquiátrico apresenta discurso delirante persecutório, solicita avaliação, ponto. Só isso, não falou mais nada, qual era o diagnóstico que ela tinha prévio, se estava fazendo de medicação e nem qual era o conteúdo do que ela estava falando. E aí, quando meu colega chegou lá, a situação foi a seguinte: a paciente estava chateada porque a irmã dela pegou a comida dela. E de fato a mulher pegou a comida. Então não era conteúdo delirante persecutório. Ela estava chateada porque de fato roubaram a comida. Ou seja, você vê que a pessoa que estava acompanhando não teve nenhum trabalho de perguntar, tipo assim, tá, mas me explique aí, como é que foi isso? Quem foi que roubou? Pra ver se aquilo de fato era uma construção delirante, ou seja, que não tem nenhuma plausibilidade e não tem nenhuma construção real, ou se foi só uma questão de desentendimento com a irmã. E assim, isso é recorrente, a gente pegava esses tipos de interconsulta. Paciente recusa tomar medicação, histórico psiquiátrico. Quando eu ia lá ver, às vezes era um paciente com déficit cognitivo, então às vezes ele está recusando medicação porque ele não estava nem entendendo por que ele está fazendo ali. E aí você tem que tentar usar a linguagem do paciente, né? Explica assim, não, isso aqui é para o seu coração, você vai tomar e vai melhorar seu coração, alguma coisa nesse sentido, sabe? Porque é isso, a gente não pode ficar preso só na nossa especialidade, tipo assim, eu cuido de coração, eu cuido de osso, e esquecer que ali vai ter toda uma pessoa, porque quando qualquer indivíduo está internado, pode vir acontecer qualquer uma dessas coisas, de delírio ou uma descompensação de um quadro de delírio. Pode acontecer? Pode, porque às vezes a pessoa internou e não falou que tinha diagnóstico ou que está fazendo de alguma medicação e descompensar. Mas assim, pergunte, converse, entreviste o paciente. Os pacientes, eles não mordem na maioria das vezes. E aí, quando a equipe de interconsulta for, se de fato for algo que precise de acompanhamento conjunto, isso vai acontecer, não tenha dúvidas. Mas assim, às vezes a pessoa acaba até perdendo tempo, coisas que poderiam ser fáceis de ser manejadas se tivesse o mínimo de atenção, né? Justamente de você fazer a entrevista, de você perguntar. Então, tudo isso que eu tô falando é só para falar da importância desse tema, de entender um pouco o que se trata um delírio, a questão do delírio, e como é que você faz o diagnóstico, quais são as condutas. Achei massa que a galera tava falando aqui já de uns protocolos de prevenção, né, de delírio e tudo mais, e a gente vai falar sobre isso também lá na nossa aula. E, enfim, eu acho que vai ser muito útil, porque é isso, medicina tem que ser, tipo, você tem que saber um pouquinho de tudo para você fazer um trabalho direito, entendeu? Bom, é isso, esperamos vocês dia 8 de abril, às 8 horas. Até!